Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Vamos conversar um pouco sobre algumas notícias muito importantes que estão circulando e que afetam diretamente o seu benefício do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Nós vamos falar hoje sobre uma promessa de liberação de valores na casa dos R$ 3.970 para aposentados e pensionistas. E vamos analisar se isso é verdade ou não. Além disso, vamos tratar de um assunto urgente: os descontos indevidos que estão ocorrendo nos benefícios, o que foi discutido em uma comissão parlamentar de inquérito e o que você precisa fazer para se proteger. A informação mais impactante que você precisa saber agora é que esse valor de R$ 3.970 não é um pagamento extra, não é um novo 14º salário, nem um bônus. Trata-se, na verdade, da economia que alguns beneficiários específicos teriam com uma proposta de mudança no imposto de renda, e é crucial entender quem realmente se beneficia disso. Muitas das suas dúvidas podem ser as mesmas de outras pessoas. Por isso, se você já sofreu algum desconto estranho no seu benefício, ou se você não entende como o imposto de renda é calculado na sua aposentadoria, por favor, deixe o seu comentário abaixo. Nós lemos e, sempre que podemos, respondemos a todos os comentários para ajudar a nossa comunidade. Vamos começar esclarecendo essa história que tem gerado tanta expectativa. Circulam muitas notícias afirmando que o INSS vai liberar R$ 3.970 na conta dos aposentados. Essa informação, dita dessa forma, está incorreta e leva o aposentado ao engano. Não existe nenhum programa novo liberando esse valor específico como um pagamento direto. O que existe é uma proposta legislativa, um projeto de lei, que busca alterar a faixa de isenção do imposto de renda retido na fonte, o IRRF. O valor de R$ 3.970 apareceu em simulações do governo como o valor máximo de economia anual, ou seja, o quanto um aposentado que ganha um valor específico deixaria de pagar de imposto ao longo de um ano inteiro, caso essa nova lei seja aprovada. Portanto, é fundamental entender que não é um dinheiro que vai cair na conta. É um dinheiro que, se a lei mudar, deixará de sair da conta na forma de imposto. E mais importante, isso só afeta quem hoje paga imposto de renda. A imensa maioria dos aposentados e pensionistas do INSS, que recebem um salário mínimo ou valores próximos, já são isentos e não pagam imposto de renda. Para essas pessoas, essa mudança, infelizmente, não altera absolutamente nada no valor recebido mensalmente. A confusão acontece porque muitos canais de notícias usam títulos sensacionalistas para atrair a atenção, mas não explicam a realidade dos fatos, gerando uma frustração desnecessária em quem mais precisa de dinheiro. Para que você não tenha mais dúvidas sobre isso, vamos explicar exatamente como funciona o imposto de renda para aposentados e pensionistas hoje, e o que essa proposta realmente mudaria. Atualmente, a regra geral de isenção do imposto de renda é para quem recebe até 2 salários mínimos, o que em 2024, por exemplo, corresponde a R$ 2.824. Isso acontece por causa de um mecanismo de desconto simplificado. Se o seu benefício é de até esse valor, você não tem retenção de imposto. Aqui entra um detalhe crucial que muitos aposentados não sabem. Aposentados e pensionistas com 65 anos de idade ou mais têm direito a uma isenção extra, um benefício adicional. Além da isenção comum da tabela, eles têm direito a uma parcela de isenção adicional de R$ 1.903,98 por mês sobre os rendimentos de aposentadoria ou pensão. Isso significa que, se você tem mais de 65 anos, você soma a isenção normal da tabela com essa isenção extra.
Na prática, um aposentado com mais de 65 anos só começa a pagar imposto de renda se o benefício dele for superior a R$ 4.727,98, somando as duas isenções. Vamos ao exemplo prático. Imagine o senhor José, de 63 anos, que recebe uma aposentadoria de R$ 3.000. O senhor José está acima da faixa de isenção comum de R$ 2.824. Portanto, sobre o valor que excede, ele pagará imposto de renda. Agora, imagine a dona Maria, de 68 anos, que também recebe R$ 3.000. Como ela tem mais de 65 anos, ela usa a isenção extra de R$ 1.903,98. O benefício dela de R$ 3.000 fica totalmente abaixo da soma das isenções e ela não paga nada de imposto de renda. É uma diferença muito grande e um direito que precisa ser conhecido. Agora, vamos entender a proposta que gerou a notícia dos R$ 3.970. A transcrição que analisamos menciona um projeto de lei, o 1087 de 2025, que propõe elevar a isenção geral para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Se essa proposta for aprovada, ela beneficiará quem ganha acima da isenção atual, ou seja, acima de R$ 2.824 e abaixo dos novos R$ 5.000. O cálculo específico de uma economia anual de R$ 3.970, citado na notícia original, seria para uma pessoa com um salário específico. Por exemplo, um professor que ganha R$ 4.867 mensais. Para essa pessoa, a economia ao longo do ano seria essa. A proposta também menciona descontos parciais para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000. Por exemplo, quem recebe R$ 5.500 teria um desconto de 75% no imposto devido. Quem recebe R$ 6.000 teria 50% de desconto. E quem recebe R$ 6.500 teria 25% de desconto. Isso é uma tentativa de tornar a transição de impostos mais suave para a classe média. Contudo, precisamos reforçar: neste momento, isso é apenas um projeto, uma proposta. Não está em vigor, não foi aprovado definitivamente e não há garantia de que será. Usar isso como uma notícia de dinheiro liberado é, no mínimo, irresponsável. Enquanto o governo e o Congresso discutem uma possível redução de impostos para o futuro, algo muito mais grave e imediato está acontecendo e tirando dinheiro dos aposentados no presente. Estamos falando dos descontos indevidos nos benefícios, feitos por associações, sindicatos e outras entidades, muitas vezes sem autorização do beneficiário. Esse escândalo se tornou tão grande que foi alvo de uma comissão parlamentar mista de inquérito, a CTMI das entidades, que investigou fraudes generalizadas contra os segurados do INSS. É um verdadeiro absurdo que o dinheiro suado do aposentado, que já é tão pouco, esteja sendo desviado dessa maneira. A investigação da CPMI, conforme mencionado na transcrição, apontou para um esquema muito grave. O ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi questionado duramente. A acusação é que durante sua gestão teriam sido autorizadas inclusões em lote de descontos associativos. Inclusão em lote significa que, de uma só vez, milhares de descontos foram cadastrados nos benefícios dos aposentados, sem uma verificação individual e, em muitos casos, sem a permissão expressa do segurado. Depoimentos na CPMI indicaram que essa prática pode ter gerado um prejuízo direto de dezenas de milhões de reais, sugando dinheiro diretamente da folha de pagamento dos aposentados. Essas associações e sindicatos geralmente abordam o aposentado com promessas de vantagens, como acesso a dentistas, clubes, farmácias com desconto ou auxílio jurídico. Em troca dessa suposta rede de benefícios, eles pedem autorização para descontar uma mensalidade direto do benefício.
O problema é que, em muitos casos, essa autorização nunca foi dada pelo aposentado. Em outros casos, o aposentado até deu autorização, mas os benefícios prometidos nunca foram entregues ou eram de péssima qualidade, configurando uma verdadeira armadilha. O aposentado fica pagando por algo que não usa ou que nem sabia que estava pagando. O que a CPMI revelou é uma falha sistêmica grave. O INSS, que deveria ser o guardião do dinheiro do aposentado, parece ter falhado em proteger os beneficiários, permitindo que essas entidades tivessem acesso facilitado à folha de pagamento. A transcrição que analisamos menciona a tensão durante o depoimento do ex-presidente, que se negou a responder perguntas e foi confrontado com acusações sérias sobre a autorização desses descontos em massa. Isso mostra o quanto o sistema estava vulnerável e como os aposentados foram vítimas de um esquema que, infelizmente, envolveu muitos agentes. Para você que está nos assistindo, o mais importante não é a briga política na CPMI, mas sim saber como se proteger e como agir caso você seja uma dessas vítimas. A primeira coisa que você deve fazer, assim que possível, é uma auditoria no seu próprio benefício. Você precisa verificar se existe algum desconto não autorizado sendo feito na sua aposentadoria ou pensão. Muitos aposentados olham apenas o valor líquido que cai na conta bancária e não conferem o extrato detalhado. E é aí que o perigo mora. Esses descontos costumam ser de valores que parecem pequenos, como R$20, R$40 ou R$60, mas que somados ao longo dos anos representam uma fortuna tirada de você. O documento que você precisa olhar se chama Extrato de Pagamento de Benefício, também conhecido como RISCOM. Você pode acessar esse documento gratuitamente pelo aplicativo ou site Meu INSS. Se você não tem familiaridade com a tecnologia, peça ajuda a um filho, neto ou alguém de sua extrema confiança. Ao acessar o Meu INSS com sua conta GovBR, procure pela opção Extrato de Pagamento. Selecione o mês mais recente e abra o documento em PDF. Esse extrato mostrará o valor bruto do seu benefício e logo abaixo todos os descontos, linha por linha, antes de chegar ao valor líquido que você recebe. Ao analisar esse extrato, você verá linhas como imposto de renda retido na fonte, se for o seu caso, ou empréstimo consignado, se você tiver um. O que você deve procurar são rubricas, ou seja, linhas e desconto, com nomes de associações, sindicatos ou confederações. Os códigos mais comuns para esses descontos associativos começam com 200. Por exemplo, código 248 Contribuição ABC ou código 265 Mensalidade XYZ. Se você encontrar qualquer desconto com um nome que você não reconhece ou de uma associação que você nunca autorizou, você provavelmente está sendo vítima dessa prática abusiva. A boa notícia é que o INSS criou um mecanismo específico para bloquear esses descontos. Se você identificar um desconto indevido, você não precisa ligar para a associação ou sindicato para cancelar, até porque eles podem dificultar isso. Você pode fazer o bloqueio diretamente pelo Meu INSS. Dentro do aplicativo, procure pelo serviço chamado Solicitar Exclusão de Mensalidade Associativa. O sistema listará os descontos associativos ativos no seu benefício e permitirá que você selecione qual deles deseja excluir. Ao fazer isso, o INSS é obrigado a parar o desconto a partir da próxima folha de pagamento. Se você não conseguir usar o aplicativo, a outra forma segura de fazer o bloqueio é ligando para a central telefônica do INSS, no número 135. A ligação é gratuita de telefone fixo. Ao falar com o atendente, informe que você deseja excluir um desconto de mensalidade associativa não autorizado do seu benefício. Tenha em mãos o seu número de CPF e o número do seu benefício. O atendente deverá registrar o seu pedido e o desconto também deverá cessar. Esse bloqueio é o primeiro passo e o mais urgente para estancar a perda de dinheiro. Agora,
vamos falar sobre a segunda parte, receber de volta o dinheiro que já foi descontado indevidamente. Esse é o ponto mais difícil e onde mora a maior frustração. Como a transcrição original mencionou, muitas vezes o governo só devolve migalhas de um pão inteiro que foi roubado. O INSS, após o bloqueio, geralmente não devolve os valores passados automaticamente. O entendimento do Instituto é que ele foi apenas o intermediário que processou o pagamento e que o dinheiro foi para a conta da associação ou sindicato. Portanto, a devolução, em tese, deveria ser solicitada diretamente à entidade que recebeu o dinheiro. Isso coloca o aposentado em uma situação muito difícil, pois ele precisa entrar em contato com a mesma entidade que o fraudou para pedir o dinheiro de volta. Obviamente, essas associações costumam criar todo tipo de dificuldade. Não atendem telefone, não respondem e-mails ou simplesmente se recusam a devolver. Se você foi vítima, o primeiro passo é, após bloquear o desconto no INSS, tentar um contato formal com a entidade, talvez por carta registrada ou e-mail, solicitando a restituição de todos os valores descontados indevidamente, com juros e correção monetária. Guarde o comprovante desse pedido. Se a entidade não devolver o dinheiro amigavelmente, o caminho seguinte é buscar os seus direitos. Você pode registrar uma reclamação no PROCON da sua cidade, que é o órgão de defesa do consumidor. Leve os seus extratos de pagamento que comprovam os descontos e o pedido de exclusão feito ao INSS. O PROCON pode notificar a empresa e tentar uma mediação. Se nem isso resolver, o caminho mais efetivo é entrar com uma ação no Juizado Especial Cível, conhecido como Tribunal de Pequenas Causas. Para causas de valores mais baixos, você geralmente não precisa nem de advogado. Você pode pedir não só a devolução do dinheiro em dobro, como é direito em casos de cobrança indevida, mas também uma indenização por danos morais. É lamentável que o aposentado tenha que passar por toda essa burocracia para reaver um dinheiro que é seu por direito e que foi retirado de forma fraudulenta. A transcrição que ouvimos critica duramente a devolução de apenas algumas parcelas. E essa é uma realidade. O INSS só costuma devolver valores de forma administrativa quando o erro foi claramente operacional do próprio Instituto. Na maioria dos casos de fraude associativa, a responsabilidade pela devolução é jogada para a entidade e o aposentado precisa lutar na justiça. É um desgaste enorme para quem já trabalhou a vida inteira e merecia paz. Diante desse cenário, o que podemos concluir é que o aposentado e o pensionista precisam estar em estado de alerta constante. Infelizmente, o benefício do INSS é alvo de muitas fraudes e de muita desinformação. Por um lado, temos notícias que criam falsas esperanças, como a liberação de R$ 3.970, que, como vimos, é uma interpretação distorcida de uma proposta de imposto de renda que nem sequer afeta a maioria dos beneficiários. Isso serve apenas para gerar cliques e visualizações, frustrando quem realmente precisa de ajuda. Por outro lado, temos um problema real e silencioso, que são os descontos abusivos que corroem o benefício mês a mês. A CPMI jogou luz sobre esse problema, mas a solução prática ainda depende de cada aposentado. O INSS tem tentado implementar medidas de segurança mais rígidas, como a necessidade de autorização por biometria facial ou assinatura eletrônica avançada via gov.br para novos descontos, o que deve dificultar a ação dos fraudadores no futuro. Mas, para os descontos que já estão ativos, a única solução é a verificação e o bloqueio ativo por parte do segurado. Portanto, a tarefa de casa para todos que nos assistem é, primeiro, filtre as notícias. Quando ouvir falar em dinheiro liberado, novo pagamento, valor extra, desconfie. Procure fontes seguras e entenda se aquilo é um fato aprovado ou apenas um projeto.
Segundo, e mais importante, acesse hoje mesmo o seu Meu INSS e faça uma varredura completa no seu extrato de pagamento. Verifique cada linha de desconto. Se você não reconhecer algo, bloqueie imediatamente pelo aplicativo ou pelo telefone 135. Não deixe que tirem de você o que é seu por direito. Proteger o seu benefício é também uma forma de garantir a sua dignidade.